nós vamos falar um pouco sobre missões, porque missões está no coração de Deus, não é isso? E missão está relacionada à ação de enviar, né? É dar para alguém uma tarefa a qual ela possa desenvolver. E biblicamente falando, pessoas envolvidas com missões, elas têm a preocupação com aquelas vidas que ainda não conhecem ou que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. E nós vamos falar nesta noite sobre um dos maiores missionários da Bíblia, que é o apóstolo Paulo, né? Nós vamos aqui ver um pouco da sua trajetória, bem resumido mesmo, tá bom? Mas nós vamos ver aqui sobre o apóstolo Paulo, que foi um dos mais importantes missionários da nossa Bíblia, tá certo? Nós vamos ler agora um trecho, irmãos, que está relacionado à chamada de Paulo. Nesse ponto 1 dessa reflexão, nós vamos falar sobre o chamado de Deus, tá certo? E nós vamos ler agora o trecho em que Deus chama Saulo, né, que ele se chamava de Saulo, e aí esse momento nós vamos ler agora em Atos, quem quiser acompanhar, Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Atos 9, 1 ao 6. Conseguiram encontrar aí, igreja? Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te e entra na cidade, e alguém lhe dirá o que deve fazer. E aí, irmãos, a gente continuando essa história aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês. Saulo, quando ele se levantou dali, ele se levantou cego, completamente cego, ele não conseguiu enxergar nada. Aquelas pessoas que estavam acompanhando Saulo naquela viagem tiveram que levar ele até aquela cidade, e ele ficou hospedado ali numa casa durante 3 dias. Ele não enxergou absolutamente nada. A Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu, ele só orava, tá certo? Até que Deus procurou o profeta Ananias e falou com ele para ele ir procurar Saulo naquela casa. E o profeta Ananias questionou com Deus, porque Saulo era um homem perigoso. Saulo era um homem que perseguia o povo de Deus, que causava sofrimento para o povo de Deus. E aí o profeta Ananias questionou, mas vamos ler aqui em Atos, se os irmãos quiserem ler, Atos 9, 15 e 16. Atos 9, 15 e 16 diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E a Bíblia diz que o profeta Ananias obedeceu imediatamente, e ele foi ter ao encontro de Saulo. E quando chegou ali, irmãos, ele já saudou, a Saulo, na paz do Senhor Jesus Cristo. Ele orou por ele. A Bíblia diz que quando orou, caiu como se fosse a escama dos seus olhos. Ele passou a enxergar novamente, Daí ele se alimentou, ele recuperou as forças. E a partir daquele momento, irmão, Saulo passaria de perseguidor para ser perseguido, passaria de causador de sofrimento para o povo de Deus, para sofrer pelo nome do amor de Jesus Cristo, tá certo? E esse chamado, irmãos, o chamado de Deus, ele não é só para pessoas específicas, ele é para todos nós, ele é para todos os membros, que completa a igreja do Senhor. Em Marcos 16, 15 diz: Ide por todo o mundo e pregai
evangelho a toda criatura. É claro, né, que Deus chama pessoas especificamente para o chamado de deixar o seu emprego, a sua casa, os seus parentes, para ir para longe, fazer essa missão. Mas nós que estamos aqui, também temos que fazer o ID. Deus, ele trabalha de diferentes formas, irmão. Nós temos que descobrir qual é a maneira que nós vamos fazer esse ID do Senhor. Por exemplo, eu alcancei mais pessoas, né? Eu escolhi alcançar mais pessoas através da internet. Lá no meu canal do YouTube eu posto pregações, eu posto louvores, posto trabalhos da igreja. Tem pregações lá com mais de 70 mil visualizações, com mais de 15 mil, com mais de 50 mil. Então essa é uma forma que eu escolhi de fazer o ID do Senhor alcançando mais pessoas. Mas tem pessoas que alcançam mais pessoas nas praças, evangelizando. Tem pessoas que escolhem alcançar mais pessoas enfermas, evangelizando nos hospitais. Tem pessoas que escolhem fazer o seu ID na sua caminhada, né? Entregando panfletos, folhetos da palavra de Deus. Então, irmãos, nós só não podemos ficar parados. Se você está parado, se você não está fazendo nada para cumprir essa ordenança de Jesus Cristo, você tem que pedir ao Senhor, irmãos, alguma ideia, tá certo? O Senhor vai te dar ideias, o Senhor vai te dar formas de você fazer o ID e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, ele começou a cumprir o seu chamado, e ele começou a cumprir muito bem. Tá certo? A Bíblia diz que logo após aquele episódio do encontro de Ananias ali naquela casa, em poucos dias, Paulo, ele já começou a pregar a palavra de Deus. Minha garganta está seca. E aí, irmãos, as pessoas ficavam admiradas, porque diziam: olha, esse homem era perseguidor do povo de Deus e agora ele está pregando o Evangelho, né? E nós vamos agora para o ponto 2 da nossa reflexão, que é sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Nós já sabemos aqui que Paulo, ele já teve a sua transformação, a sua libertação, o seu chamado, ele já estava cumprindo o seu propósito, e agora nós vamos ver o ponto 2, que é sofrer pelo nome de Jesus Cristo. E quando nós estudamos a vida de Paulo, irmãos, que nós passamos a conhecer todo o seu sofrimento pelo amor do nome de Jesus Cristo, a gente pode se perguntar como ele suportou sofrer tanto sem desistir. Sabe por quê, irmãos, que ele aguentou sofrer tanto? Porque Paulo, ele fazia a obra de Deus motivado. Paulo, ele tinha motivações. E uma das motivações que Paulo tinha era a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus profundamente. Mesmo antes da sua conversão, Paulo já era um estudioso da palavra de Deus. Outra motivação que Paulo tinha eram as promessas de Deus para a sua vida. Tá certo? As promessas de Deus para a sua vida, as promessas de Deus para o povo de Deus, e porque Deus tinha escolhido ele para edificar igrejas. E isso era uma motivação para Paulo. Mas uma das mais fortes, uma das mais importantes motivações que Paulo tinha era o amor pelas vidas perdidas. Paulo, ele conheceu de perto o amor de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele ama incondicionalmente as pessoas, e esse amor inundou o seu coração. Ele amava profundamente as vidas perdidas, e nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 2, 7, 8, capítulo 2, versículo 7 e 8, quem quiser acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês,
decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então esse trecho aqui, ele relata exatamente o que Paulo sentia pelas vidas. Ele amava as vidas, de forma que ele queria dar a sua própria vida, e não somente o Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Então, irmãos, nós observando aqui essas motivações, a gente traz para nós. Porque essa é uma reflexão. Muitas vezes, por tão pouco, por coisas banais ou até pessoais, por coisas miúdas, nós abandonamos o trabalho na causa do Senhor, na obra do Senhor. Nós nos sentimos desanimados, não queremos vir para a igreja, né? Não queremos vir nem para a igreja, imagina trabalhar na obra do Senhor. E quando nós vemos aqui que biblicamente nós temos que sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Aquelas motivações que Paulo tinha, levou a ele suportar torturas, humilhações, dificuldades, prisões. Ele foi até preso, irmãos, pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes nós por tão pouco abandonamos a obra do Senhor. Se nós não temos motivações, se nós estamos desanimados, oramos a Deus, peçamos a Deus motivações. Se precisamos ler mais a palavra, vamos ler. Se as promessas de Deus não têm crédito na sua vida, passe a pedir fé para Deus. Se Deus tem promessa na sua vida e você não acredita, irmãos, fica difícil, não é? Nós temos que pedir para Deus aumentar a nossa fé. Nós temos que acreditar nas promessas de Deus, na promessa da sua vinda, na promessa de Deus para a sua igreja. E isso vai nos dar motivações, mesmo que estejamos sofrendo. A Bíblia diz que nós só vamos sofrer pelo amor do Evangelho. Tá certo? Não é fácil. É espinhoso, o caminho é estreito, é espinhoso, mas nós temos que seguir motivados. Se estamos desanimados, peçamos a Deus motivações. Amém? Então vamos para o ponto 3 da reflexão. Cumprindo a vontade de Deus com estratégias. Paulo, irmãos, ele não trabalhava de maneira aleatória. Paulo, ele tinha foco, ele tinha objetivo. As suas motivações levavam ele a traçar estratégias. E nós vamos ver isso em duas passagens aqui, que eu vou ler com vocês agora, tá bom? A primeira é em Romanos 10, 14 e 15. Romanos, capítulo 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A outra passagem é em Romanos 15, 20 e 21. Sempre fiz questão, Romanos 15, 20 e 21. Amém? Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Em outras palavras, irmãos, essas duas passagens significam que Paulo, ele não só tinha amor e preocupação pelas vidas perdidas, mas ele também tinha preocupação pela manutenção daquelas pessoas as quais ele já tinha alcançado através da pregação do Evangelho. Ele preparava as pessoas, ele dava diretrizes, ele guiava, ele orientava, ele ensinava para que aquelas pessoas também pudessem exercer o seu papel, ensinando outras pessoas sobre a palavra de Deus. Então Paulo, ele tinha estratégias para cumprir o seu chamado. Qual é a nossa estratégia na causa do Senhor, igreja? Sabe por quê? Porque o mundo,
ele é cheio de estratégias, ele é um mundo criativo, ele é um mundo cheio de novidades, igreja. Para todas as faixas etárias, principalmente para crianças e jovens, mas para todas as faixas etárias, o mundo ele é cheio de estratégias, de criatividade. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ficar parados. Nós temos que ser uma igreja inteligente, uma igreja sábia, uma igreja com estratégias para preparar pessoas, irmãos. Como está como exemplo do apóstolo Paulo para nós. Né? Porque o pastor ele não pode trabalhar sozinho. O pastor ele não pode fazer sozinho. Nós como igreja, nós temos que auxiliar o pastor. Se você consegue uma vida para Jesus, você se torna responsável pela manutenção daquela vida. Não somente o pastor, mas você também. Então você tem que estar preparado para exercer bem o seu papel. Nós temos que estar preparados, igreja. Nós temos que ter estratégia. Se nós não temos criatividade, se nós não temos ideias, se nós não temos, nós temos que orar pedindo ao Senhor. Tá certo? Então vamos aqui finalizar nossa reflexão. Nós vamos finalizar com o tema recompensa vem de Deus. Vamos ler agora em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele já está no fim da sua carreira, e ele já sentia isso, ele já sabia disso. O apóstolo Paulo aqui, já no final, já sentindo, né, o fim da sua vida, que estava bem próximo, ele estava aqui dando as últimas orientações para Timóteo, de como ele continuar na caminhada do seu ministério, né? Ele estava aconselhando, dando as diretrizes. E o apóstolo Paulo, no versículo 7 e 8, ele relata que a sua fidelidade no serviço de Deus, na obra do Senhor. E ele deixa bem claro que essa recompensa não é terrena. Quando nós trabalhamos na obra do Senhor, irmãos, nós não temos que esperar recompensa terrena, elogios, né? Reconhecimento. Nós temos que trabalhar para o Senhor. O Senhor está contemplando o teu esforço, o que você faz. O Senhor é que vai te dar a tua recompensa, porque a recompensa é eterna. O seu galardão é eterno, né? Lá no céu com Deus. Amém, igreja? Então que nós possamos refletir, né, sobre essa palavra, que possa ficar guardado em nossos corações. O chamado de Deus é para todos nós. Nós temos que sofrer sim pelo amor do nome de Jesus, né? Nós temos que fazer a obra do Senhor com estratégias. E nós temos que ter em mente que a nossa recompensa é do Senhor. Amém? E eu agradeço já a oportunidade em nome de Jesus.